ordinária do dia 16 de setembro de 2024. Leitura do Evangelho. Convido o vereador Levaldo Sone Mourinho para proceder à leitura de um trecho da Bíblia, em seguida oração universal. Todos de pé. Quando ouviram contar que a reforma das muralhas de Jerusalém estavam indo em frente, que as brechas começam a ficar fechadas, Sanabalate, Tobias, os árabes, o pessoal de Amon e o pessoal de Azoto ficaram irritados. Combinaram atacar Jerusalém e espalhar a confusão dentro dela. Então invocamos ao nosso Deus e colocamos guardas dia e noite para proteger a cidade. Palavras do Senhor. Pai nosso, Determina ao primeiro secretário a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 170ª sessão ordinária relativo ao 8º período legislativo, realizado no 9º dia do mês de setembro do ano de 2024. Com a presença de todos os vereadores e havendo quórum legal, o presidente Adilson Favarini Nieto declarou iniciada a sessão às 19 horas. Iniciada a parte do expediente, foi realizada a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada sem restrições. Prosseguindo os trabalhos, passamos para a leitura do dia, ofício número 029/2024, do Governo Municipal de Jesuítas. A matéria estará disponível junto à Secretaria da Câmara. Pequeno expediente, nenhum dos vereadores se inscreveram para fazer uso da palavra. Grande expediente, nenhum dos vereadores se inscreveu para fazer uso da palavra. Ordem do dia, não havendo matéria para deliberação. Explicações pessoais, nenhum dos vereadores se inscreveram para fazer uso da palavra. O presidente encerrou a sessão às 19h21, da qual foi lavrada a presente ata, que, se aprovada, será assinada pelo primeiro secretário e pelo presidente, estando a gravação integral da sessão à disposição de todos no site oficial da Câmara Municipal de Jesuítas. Aprovação da ata. Todos os senhores estão de posse da cópia da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. Aprovada por unanimidade de votos. Leitura do expediente. Determina ao primeiro secretário a leitura do expediente. Ofício número 096/2024, Jesuítas, 6 de setembro de 2024, referente informações do projeto de lei número 024/2024. Senhor presidente, nobres edis, através do presente, em atenção à resposta do vosso ofício número 075/2024, onde solicita informações acerca do projeto de lei número 024/2024 e explicações sobre o teor do artigo 7º, a administração municipal tem a informar ao digno presidente e aos demais vereadores o que segue. No projeto de lei em questão se propõe o artigo cujo texto tem a seguinte redação. Artigo 7.
poderá, a critério do Executivo Municipal, em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços, exigir dos licitantes, através de previsão no instrumento convocatório e subcontratação de empresas ou de empresa de pequeno porte, local ou regional, mediante disposição em edital de licitação ou através de regulamentação por decreto. O objetivo do artigo. O texto pretende tratar do contido no artigo 122 da Lei 14.133/2021, onde já atribui à administração municipal a faculdade de permitir ou não a subcontratação de partes de uma obra, um serviço ou fornecimento contratado a esta subcontratação. Acho que não. Poderá ser realizada nos limites definidos pela própria contratante, que no caso é o município, através do Executivo, em regulamento, decreto ou no edital da licitação, instrumento convocatório, onde será disciplinado as condições, como a forma de quando, em quais percentuais e qual documentação hábil que o contratado deve apresentar a comprovar a capacidade técnica para uma eventual subcontratação. É importante se atentar para o dispositivo segundo do artigo 122, dispõe textualmente que as condições para a subcontratação deverá ser estabelecida por regulamento ou edital de licitação, onde inclusive poderá haver vedação e restrições. Observa que, se no artigo 3º do artigo 121, também da Lei 14.133/2021, que estende ao subcontratado as vedações estabelecidas no inciso 6º do artigo 14, as quais proíbe certos atores de participarem da licitação ou da execução do contrato, a fim de evitar potencial conflito de interesse. Neste caso, a vedação deverá expressamente constar no edital do certame. A subcontratação parcial inserida e autorizada na nova lei de licitação no âmbito da execução do contrato e sem prejuízos das responsabilidades contratuais e legais. Quando autorizar que o contratante, se assim entender conveniente e houver aquiescência do ente contratante, possa subcontratar partes da obra, do serviço ou do fornecimento de bens a um terceiro, denominado de subcontratado. Exigir que seja subcontratado microempresa ou empresa de pequeno porte local ou regional, até o limite autorizado, em cada caso pela administração. Hoje, a subcontratação total, assim como ocorrida na Lei número 8.666/1993, continua a configurar burla a regra da licitação, sendo vedada, diante do universo de situação que podem surgir durante a execução contratual, entre elas a demanda por um serviço de natureza peculiar que a subcontratação pode solucionar com mais presteza. Ou qualidade, admite-se o repasse de parte de sua execução a um terceiro qualificado para esse fim. Por isso, não é apropriada a vedação à subcontratação em edital ou contrato, pois poderá engessar a execução do objeto, acarretando dificuldades para a sua continuidade ou perfeição. Caso o edital de licitação estabeleça a vedação à subcontratação, essa não será permitida sob pena de violação aos princípios da vinculação ao edital e da isonomia, da subcontratação da Lei Complementar número 123/2026. No inciso 2º do artigo 48 da Lei
LSC, no 123/2006, dispõe claramente que a administração pública poderá, em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços, exigir dos licitantes a subcontratação de microempresas ou empresas de pequeno porte, que no caso do projeto de lei 024/2024, propõe que esta MEPP sejam da cidade, ou no mínimo da região, disposto no seu artigo 6º. A medida objetiva promover a política pública constitucional de apoio e incentivo à entidade de menor porte local. Então, conforme se observa, a legislação federal, independente de legislação local, já dispõe sobre a faculdade de administração municipal, em licitações abertas e a empresas de maior porte, estabelecer que a empresa contratada subcontrate a execução de partes do objetivo do contrato à microempresa ou empresa de pequeno porte. Isso aqui só um minuto. Não lembro não, tá? Assim, conforme proposto no projeto de lei em debate, haverá de ser estipulada as condições de subcontratação. Poderá ser estipulada tanto em cada edital de licitação, instrumento convocatório, quanto em um regulamento próprio, decreto. No entanto, ressalva-se que, devido a certos aspectos e peculiaridades existentes na grande gama de contratação administrativas, se convém que o melhor caminho é a de ser regulado tal assunto nos próprios editais, quando da aquisição de obras e serviços. E quando houver a subcontratação, esta será confiada exclusivamente à entidade de menor porte e local ou regional. Por isso, a frase exigir do licitante, no texto do projeto, a frase exigir do licitante no texto do projeto. Cordialmente subscrevo o presente e colocamos-nos à vossa inteira disposição dessa presidência, a Casa de Leis, para sempre prestar os esclarecimentos que forem necessários. Ed Carlos Guzotti de Oliveira, prefeito municipal. Acho que não tem mais, né? Sem mais, senhor presidente. A matéria apresentada será encaminhada a quem de direito estará à disposição dos senhores vereadores. Pequeno expediente, passa a palavra para o vereador Rogério Figueiredo Jorge. Boa noite, presidente Adilson Favarini Nieto, cumprimentando o presidente dessa casa, cumprimento os demais vereadores, vereadoras, os nossos visitantes, muito obrigado pela presença de cada um de vocês, aos nossos funcionários e a todos que nos acompanham pela internet. Senhor presidente, gostaria de fazer uma indicação verbal para que sejam instalados postes de iluminação pública na estrada Campo do Pouso, visto que a mesma hoje encontra-se em área urbana, com várias residências localidades e as mesmas ainda não têm iluminação. Obrigado, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Não havendo inscrição, passamos à ordem do dia. A indicação verbal do vereador Rogério sobre a instalação de postes de iluminação pública na estrada Campo de Pouso. Em discussão. Pela ordem. Concedido. Só para frisar, essa indicação é de autoria do vereador Rogério Figueiredo Jorge e também do presidente dessa Casa de Leis, Adilson Favarini Nieto. Sem mais. Em relação a esse projeto de instalação de postes de iluminação pública na estrada Campo de Pouso, no texto que eu assino juntamente com o vereador Rogério, digamos, de lote de área urbana, até na última semana eu falei no setor de tributação do município com o Claudinei Buzi, que é o responsável pelo setor. Essa área ela já é urbana e os proprietários, né, da área já estão até fazendo as suas devidas escrituras, então
está tudo regularizado, somente mesmo está... e como o vereador Rogério citou agora, eles já pagam nas suas contas de energia elétrica iluminação pública, sem essa iluminação sem estar fazendo gozo dessa iluminação. Então, que seja instalado esses postes, e creio eu que 2 ou 3 postes são suficientes para 4 postes para sanar essa situação e para que os contribuintes recebam a iluminação que eles já estão pagando. Em votação, quem estiver de acordo permaneça como está, ao contrário se levante. Aprovado por unanimidade de votos. Explicações pessoais não havendo inscrição. Eu agradeço a presença de cada vereador, todos os vereadores, os funcionários dessa Casa de Leis. Solicito aos vereadores componentes do regimento da Constituição de Justiça e Redação que permaneçam para estar tratando sobre o projeto 24/2024 com o Dr. Fábio, que está aqui presente, aos demais vereadores que tiverem interesse, a quem for de interesse da pauta. Agradeço a presença do senhor Toninho, do senhor Dair Painelli, ao Matheus, a todos que nos assistem pelo YouTube. Nada mais tendo a tratar, com as graças de Deus, encerra a presente sessão às 19h33.